mencionou ali na questão dos clientes, né? Vi também nas tuas redes sociais que tu menciona que cada corretor pode ter até 25 clientes. Por que tu menciona isso? E por que existe essa limitação ou talvez esse conselho de manter essa cartela nesse número de clientes? Muito bom. Existe um piso e um teto, né? Um piso e um teto de clientes, que é um número que a gente, como profissional, deve estar sempre gerenciando para garantir perenidade e constância nos resultados. Porque uma das grandes dores da corretagem do mercado imobiliário é justamente aquela situação de fiz uma venda agora, né? E não tenho nenhuma previsibilidade de quando será a próxima. Então, muitas vezes porque eu acabo colocando a expectativa num número muito pequeno de clientes, e aí entra, né, a primeira razão para tu ter um volume mínimo de clientes, que é a seguinte: não importa o quão bom eu seja como profissional, não importa o quão bom o corretor de imóveis seja como profissional, existem variáveis incontroláveis no processo. Isso é inegociável, não importa o quão bom seja. Então, daqui a pouco eu coloco todas as minhas expectativas num cliente, né, e ele realmente está aparentando que vai comprar comigo, está fazendo visitas, está com relacionamento bom, já fez aprovação de crédito, já está muito claro o perfil do que ele vai querer. Mas existem variáveis na vida dele que podem acontecer. Ele pode, por exemplo, ser transferido, ele pode ser demitido, ou ele pode ganhar um aumento, ou ele pode, enfim, comprar um imóvel com outro corretor. E quando acontece isso, se eu não tenho um volume mínimo de clientes, eu fico muito frágil às oscilações dos clientes. Então, quando eu uso essa filosofia, né, de mínimo 15, para eu conseguir lidar com essas oscilações, né? Então, quanto mais tempo de mercado, quanto mais qualificado eu sou, mais próximo do número 15 eu fico. Porque aí eu sei que com 15 vão ter 2 ou 3 que vão oscilar e sair da minha carteira, né? E essa carteira, ela se alimenta, é um ecossistema vivo, está o tempo inteiro entrando e saindo clientes, né? Porque a gente concorre com outros corretores, não tem jeito. Mas se eu tiver 15, eu lido com esse primeiro desafio, que é o desafio, né, das instabilidades, das variáveis incontroláveis do mercado. Por um outro lado, o teto de 25, ele é porque se eu atender mais de 25, eu perco qualidade e eu não consigo dar profundidade no atendimento. Eu não consigo focar em entender o que o cliente está procurando, não consigo focar, né, em ter tempo suficiente e energia para atender aquele cliente. Então, estar entre 25 e 15 te protege em relação a nessas variáveis incontroláveis que vão acontecer, né? Então, eu acho que a primeira lição desse conceito é: aceita que tu não vai controlar tudo e trabalha com essa verdade. Ok, eu não vou vender para todos os clientes. Na verdade, eu vou vender para a minoria deles. Eu vou vender para provavelmente 2, 3% dos clientes que eu vou atender. Talvez 5%, se eu tiver uma conversão boa. Então, sabendo disso, tendo consciência disso, eu sei que eu preciso ter um mínimo. Em contrapartida, eu também preciso estabelecer um máximo, um teto, porque senão eu fico focado só no topo do funil, em ter mais clientes, mais leads, né? Sempre focando em mais, mas eu não consigo avançar com esse cliente para a próxima etapa. Eu não consigo ter uma intensidade de visitas, eu não consigo fazer entrevista de uma forma decente para ouvir, para entender. Então, eu sempre incentivo a ficar gerenciando a sua carteira de clientes constantemente entre 15 e 25, para conseguir garantir uma constância nos resultados. Hoje existe entre os corretores um objetivo, muitas vezes, que é atingir a venda de imóveis de alto padrão. Hoje, se for falar com os corretores, em grande parte deles vão dizer: olha, meu objetivo é vender imóveis de alto padrão, obviamente, visando uma rentabilidade muito maior na negociação. Mas o que você diria para esses corretores que muitas vezes estão iniciando há 1, ou 2, ou 3, ou 4, 5 anos, estão lá vendendo apartamentos que por hora não são de alto padrão, mas já estão objetivando entrar nesse mercado, que sem dúvidas ele é mais competitivo, e não passaram talvez por essa fase inicial de aprendizagem? O que tu diria para esses colegas corretores? Eu diria o seguinte: vai fundo, que tem muito espaço nesse mercado de alto padrão.
tá? Eu, com 3 anos de mercado, entrei numa empresa em Porto Alegre, onde tinham, na época, provavelmente os melhores corretores da cidade. Eu entrei lá com 8 anos atrás, com 23 anos de idade. E lá eu aprendi metodologia de alto padrão, né? Porque o alto padrão ele tem uma visão que algumas pessoas acreditam que ele é muito networking, e é importante networking para o alto padrão, e poucas pessoas enxergam a padronização do atendimento de alto padrão, a qualidade técnica do corretor de imóveis, né, ser um bom vendedor e conhecer mercado. Então, para quem almeja estar no mercado de alto padrão, o primeiro dever de casa é: quantos imóveis tu conheces de alto padrão, o quanto tu domina o mercado de alto padrão, né? E o quanto tu está preparado para conversar com as pessoas sobre os imóveis de alto padrão. Esse é o primeiro passo para tu entrar no segmento. Se tu estiver disposto a estudar mais, por mais tempo, estiver disposto a te dedicar a conhecer mercado, tem condições, e eu hoje sou a prova viva disso, porque no 2º mês de empresa eu fui campeão de vendas. Em fevereiro de 2024 ou 2023, eu tenho uma foto disso até. E todos os corretores tinham mais experiência do que eu lá dentro. Só que eu segui uma metodologia à risca. Eu conheci 300 imóveis presencialmente em menos de 30 dias. Então isso me trouxe o que hoje eu chamo, e pelo visto olhou bastante Instagram, parabéns, por ter dado perguntas muito, né, muito bem elaboradas, muito bom. É algo que eu chamo de cultura imobiliária, que, ao meu ver, é uma das habilidades mais importantes do corretor de imóveis, que é a condição de tu conversar sobre o mercado com os clientes, né, sejam compradores, sejam vendedores, trazendo dados, trazendo informações estatísticas que convencem que tu é a pessoa certa para atender, que tu é a pessoa certa para resolver o problema dele. Porque, no final das contas, não importa o quão amigo o cliente seja do corretor de imóveis, a expectativa dele é de alguém que resolva o problema dele. Então, se a gente quer entrar nesse mercado, se a gente quer entrar no mercado de alto padrão, e não estou no meio que networking é favorável, eu preciso construir isso, só existe um caminho. Eu preciso dominar o mercado, eu preciso estudar muito sobre cultura imobiliária e desenvolver uma base de conhecimento que, quando eu tenha a oportunidade de atender um cliente de alto padrão, eu vou estar preparado para dar uma aula sobre o mercado imobiliário para ele. Essa foi a filosofia que eu aprendi, desenvolvi e leia-se, né? Eu sou natural de Pantano Grande, uma cidade de 10 mil habitantes. Hoje eu tenho um network excepcional, conheço muitas pessoas, mas eu comecei em Porto Alegre, eu mostrava imóveis de ônibus. Indo e voltando, enfim, a gente fez toda uma logística, né, durante o meu dia para conseguir sair 1 hora antes de casa, enfim. Então, a minha realidade, o início não foi, né, um mar de rosas. E no mercado de alto padrão foi a mesma coisa. Então, tem espaço, dá para entrar. Não estou falando que é fácil, né? Não estou falando que é simples, mas tem espaço. Tem que estar disposto, né, como tudo na vida, a investir tempo, a investir energia e evoluir. Mas a base do alto padrão, né, resumindo tudo que eu falei, a base do alto padrão para quem quer entrar nesse mercado é conhecimento de mercado, é cultura imobiliária. Se a gente tiver cultura imobiliária... E investidores? O mercado de investidores eu já vejo com um pouco mais de complexidade, tá? Eu já vejo com um pouco mais de complexidade. E aí, para quem deseja, para quem almeja trabalhar de uma forma lúcida e saudável com o investidor, né? Porque a gente tem no mercado hoje muitos corretores que ainda vendem por inocência ou por talvez falta de conhecimento, né? Ou por instruções dadas de forma errada, vendem um investimento, por exemplo, para giro em 6 meses, 1 ano, né? Comprar um imóvel na planta e revender daqui 1 ano, 2. Isso é uma irresponsabilidade tremenda com o cliente e com o próprio corretor de imóveis que está cavando a sua própria cova no mercado. Porque vai chegar um momento que tu vai precisar entregar essa rentabilidade, vender o imóvel do cliente, e não há garantia nenhuma que tu vai conseguir. Provavelmente tu não vai conseguir, né? Porque, então... O que eu vejo hoje? Trabalhar o investimento no mercado imobiliário
demanda, né? E aí, por isso que eu digo que é um pouco mais complexo que o alto padrão, porque o alto padrão é uma vertical, né? Quando eu vou falar de investimento, eu preciso saber todo um contexto econômico. Eu preciso saber um pouco de Selic, eu preciso saber um pouco de taxa de juros, de mercado de capitais, por que é melhor eu comprar um imóvel e não um fundo imobiliário, né? Qual vai ser a relação dos impostos disso, né? Qual vai ser o custo que eu vou ter numa operação imobiliária se eu for fazer uma construção civil, né? Quanto mais ou menos está o CUB? Quanto vai dar de rentabilidade uma obra? Então, eu acredito que para trabalhar o investimento verdadeiramente, né, que é sentar na frente da pessoa e conseguir fazer um panorama de 3, 5 anos de uma rentabilidade saudável, lúcida, precisa de um pouco mais de tempo. Aí sim, eu acredito que aí precisa de um pouco mais de tempo para trabalhar o investimento verdadeiro, né, com capacidade de pensar em médio e longo prazo, né? Como o Warren Buffett sempre diz, uma frase clássica dele, a gente não espera para comprar terreno, né? A gente compra terreno, compra imóvel e espera. O tempo é uma variável fundamental para negócio imobiliário dar certo, né? Para investimento ganhar rentabilidade. Então, eu acho que dentro do... Acho não, né? Minha opinião é que dentro do mercado hoje, o investimento é uma seara que demanda bastante tempo, bastante estudo, né, e bastante conhecimento, inclusive de outros mercados, né, para a gente poder, para navegar nessas águas, eu já enxergo que nós já estamos em águas mais profundas assim. Tem que, se tu for levar a sério, né, porque vender tu vai conseguir. Tu vai ligar para a pessoa, vai prometer uma coisa que não existe. Ó, vou te vender aqui um imóvel em tal lugar, um prédio de 60 apartamentos, 30 metros, X mil reais. Daqui a um ano eu vou te vender ele para ti de novo com 30%, 40% de rentabilidade. Pode acontecer? Pode. Mas tem como tu te comprometer com isso? Não tem como prometer, né? Porque quem decide se o imóvel vai vender ou não é o mercado, não é a gente. Sim. Como que você consegue hoje colocar na cabeça do cliente de que o corretor de imóvel ele é necessário para a conclusão daquele negócio? Em complemento à tua pergunta, eu queria saber quais as técnicas de persuasão que tu usa e por que um script. Porque tu disse que tu prefere vender com um script. E por que isso? Até mesmo na questão do próprio network, né? Para tu tá lá conversando com alguém, tu já reconhece a persona do teu cliente, né? De qual forma que ele pode se tornar rentável para ti. Até porque, concluindo o porquê desse meu questionamento, é porque ainda, de forma equivocada, existe por vezes uma mentalidade daquelas pessoas, eu digo já não talvez numa negociações de imóveis mais de alto padrão, mas já de imóveis que não tem um alto padrão, de que, bom, se eu comprar sem o intermédio da imobiliária, sem o intermédio do corretor, eu vou conseguir um preço melhor. Totalmente equivocado esse entendimento, depois eu vou dar o meu ponto de vista a respeito disso. Mas como você consegue abordar isso com o cliente? Porque o cliente realmente tenha uma segurança, bom, eu preciso esse corretor para fechar essa negociação, não vai ser a corretagem dele que vai impedir, muito pelo contrário, a corretagem, o valor de corretagem que eu vou pagar a ele que vai fazer com que este negócio saia. Como você aborda esse tema com o cliente quando tu percebe que ele pode não estar alinhado com este pensamento? Muito boa reflexão. Eu, felizmente, passei poucas vezes por isso como corretor na minha carreira, né? Até porque existe um filtro, o cliente que já chegou na imobiliária, ele já teve, né, essa decisão de procurar um corretor. Tem um pilar, para mim, que é o primeiro de todos, que é fundamental, que é a questão de segurança, né? E essa segurança, ela é jurídica, processual, burocrática, mas ela também é uma segurança psicológica na hora da compra, né? A gente comprar um imóvel, ainda mais o Brasil, com uma burocracia que é bem complexa, né? A gente tem tabelionato, tem registro, tem financiamento imobiliário, isso tudo às vezes se confunde um pouco, até mesmo para quem trabalha no mercado imobiliário. Então, tu imagina para um consumidor entrando. Então, acho que o primeiro ponto é a confiança, né? De desburocratizar o processo e dar tranquilidade, segurança psicológica, segurança processual, né? Existe um ponto que é, ao meu ver, e é um argumento que eu sempre uso, tu vai provavelmente comprar mais barato tendo um corretor de imóveis. Se tu pegar um comprador e um vendedor e largar ele frente a frente para negociar, o mesmo imóvel que um corretor está vendendo, salvo raríssimas exceções, provavelmente eles vão fazer um negócio pior do que se tivesse um intermediador no meio.
Porque existe uma pessoalização do negócio quando eu negocio de 1 para 1 com uma pessoa. A não ser que eu seja um negociador, o que não é a realidade da maioria das pessoas. Então, quando eu coloco uma peça sutil no meio, que consegue absorver expectativas, que consegue gerenciar expectativas, eu consigo fazer um negócio que acaba se tornando mais saudável para ambas as partes. Eu consigo evitar estresse, que é uma coisa que eu também uso muito como argumento, para vendedor e para comprador. Tu até pode vender por conta, e tem pessoas que vendem por conta, né? Eu tive um caso curioso que foi de um imóvel que eu vendi, um imóvel meu, lá em Porto Alegre. Os compradores eram de Pelotas. Queridos, um professor de universidade, ela era professora de universidade e ele era engenheiro. Eles foram no meu apartamento no meio da pandemia, fizeram uma proposta e a gente fechou o negócio. E aí, eu falei, olha, eu trabalho no mercado imobiliário, então qualquer coisa, né, se vocês precisem, mesmo tendo uma imobiliária intermediando, qualquer coisa que precise de informação, me aciona. Isso é um belo exemplo da importância de tu ter uma figura controlando essas expectativas. E aí ela me falou assim, Mário, eu vou fazer o financiamento direto com a minha gerente do banco. Eu quase falei o nome do banco, mas melhor não, né? Para não denegrir a imagem de ninguém. E eu falei para ela, olha, eu te aconselho a não fazer direto no banco. Porque o correspondente, ele tem expertise no que ele faz. Ele lida com documentação imobiliária todos os dias da vida dele. Ele entra no sistema para anexar documento, ele faz aprovação de crédito, ele fala com o gestor do banco, ele encaminha o contrato lá para registro, ele faz todo esse processo burocrático todos os dias da vida dele. Essa é a expertise dele. A tua gestora do banco lá não tem essa expertise. A expertise dela é outra. Pode ser que dê problema. Eu te aconselho, 800 mil reais para tu contratar um correspondente, ele vai facilitar a tua vida. Ela falou, não, ok, vou pensar e tal, o resumo da ópera. Ela fez sozinha. A gente planejou 60 dias para fazer o financiamento, demorou 110 dias. Por sorte dela, eu sei como funcionam as coisas e eu não quis entrar em nenhuma briga judicial, cobrar multa, nada do tipo. Eu fui bem paciencioso, né? Paciência é uma virtude e eu falei para ela, olha, tudo bem, não tem problema. Isso foi em 70 dias já. Ela falou, minha gerente não consegue mandar e tal. Eu falei, bom, eu odeio falar isso, né? Mas eu te avisei. Né? Eu te avisei que isso iria acontecer. Porque ela tem outras demandas que vão atropelar. Então, isso é um exemplo, né, clássico da importância de tu ter um intermediador, ter o corretor para acalmar as partes, para tirar as negativas, para analisar junto com o corpo jurídico, né, se complementarem. Olhar a matrícula não tem ônus, não tem, né, tá livre, pode fazer um negócio, né? Ou se tem alguma coisa, o negócio pode ser ou não, o proprietário tem patrimônio para suportar uma possível dívida. Então, são coisas que muitas vezes são pontos cegos de uma negociação e que podem ser muito mais caro do que a comissão paga, né? Eu vou te dar um exemplo. Eu mesmo, a gente tem todo um conhecimento de direito imobiliário, a gente atua para imobiliárias e 90% dos meus negócios sempre foi por intermédio de corretores. Muitas vezes eu sei que o fulano lá tem um imóvel para negócio, eu aviso, a gente tem os corretores de confiança, aviso, olha, tem um imóvel lá para negócio, vai lá, conversa para a gente tentar uma negociação, porque eu sei que eu indo lá diretamente, eu talvez não vou conseguir fazer um negócio tão bom quanto se tiver a intermediação do corretor, justamente por causa dessa pessoalidade. O corretor ele vai sentir a necessidade direta do vendedor e ele já sabe a minha necessidade de compra e ele vai buscar a necessidade de venda e a partir disso ele vai buscar sem dúvida uma aproximação muito mais facilitada entre as partes para fechar a negociação. Só que convencer o Rogério a comprar um imóvel só tem um problema, né? Daí tu te joga, daí nós ele vamos compra. entrar. Se tu tiver, inclusive, pode oferecer que ele vai comprar. Aí é o risco, né? Eu sempre digo, olha, tem um negócio, tem algum imóvel que tem algum problema, olha, eu sou advogado, vou resolver o problema. Perfeito. E obviamente vou fazer proposta de compra, ciente dos riscos que nós temos. Então, isso também são oportunidades, muitas vezes, de negociações de investidores, que tu provavelmente também deve ter aqueles teus clientes investidores. Olha, apareceu uma oportunidade de negócio, precisa vender de imediato esse apartamento, precisa vender com rapidez este terreno, tu provavelmente já tem o contato do investidor que vai ter interesse na compra, né? Então... Eu acho que tem um exemplo, eu gosto muito de exemplos, né, para a gente conseguir visualizar o porquê é importante. Por exemplo, dificilmente alguém vai conseguir operar na Bolsa de Valores tão bem
quanto uma pessoa que trabalha no mercado financeiro. Dificilmente alguém vai conseguir. Tem pessoas que operam muito bem. Eu já me aventurei lá no mercado, não cheguei a perder dinheiro, mas tive alguns aprendizados que foram doloridos, aqueles que dão quase úlcera, assim, de tu ver o patrimônio despencando de 50% e de ter que friamente não vender, não operar em baixa e depois fazer movimentos para recuperar, né? E o mercado imobiliário é muito, eu acho que tem muita similaridade. Primeiro, que o comprador não sabe o que é uma oportunidade de verdade. Esse é o primeiro ponto, né? Ele acha que sabe, mas ele não sabe. De dentro, quem sabe a informação verdadeira, quem sabe o imóvel que está abaixo do preço, o proprietário que daqui a pouco está num momento delicado que precisa vender, uma oportunidade de compra que tem alguma coisa lá específica, é o corretor. Então, por isso que eu falo que provavelmente, eu já conheço vários amigos que falam, eu comprei direto. Quanto pagou? Tanto. E eu, tá, beleza. Eu nem falo para não judiar, né? Mas eu tinha na minha carteira no mesmo prédio que a gente conseguiria vender mais barato, porque eu tenho uma informação privilegiada. Então, a gente vende informação, a gente não vende imóveis, né? E aí tu tem pessoas, né? Um grupo de pessoas, uma inteligência coletiva focada durante o dia inteiro em criar oportunidades de negócio. É óbvio que tu vai conseguir uma oportunidade melhor através dessas pessoas, né? Então, sem dúvidas.